Vamos lá, próxima pergunta. Qual foi o estudo sobre desempenho esportivo que mais mudou sua forma de enxergar a alta performance? Qual foi o estudo? Essa pergunta é. Mas assim, não sei se foi o estudo que mudou a minha visão de enxergar, mas foi um estudo que eu virei a chavinha, né? Porque assim, na minha formação, Lucas, eu sou da educação física, né? Uhum, Formo graduação em educação física, o meu mestrado foi educação física, e aí o doutorado foi para psicologia. Eu já queria trabalhar com psicologia do esporte. E aí, no meio do doutorado, foi que eu descobri que a neurociência é um braço da psicologia. Então, a sim. gente acha que a neurociência vem da medicina, a neurociência ela vem da psicologia. E foi um estudo que eu li em 2014, né? Era um estudo simples, né? Mas que os chineses tinham feito um mapeamento cerebral, né? De Uhum, áreas que eram importantes serem estimuladas para melhorar desempenho. Foi ali que eu sim, li a primeira vez um estudo de estimulação transcraniana por corrente contínua, uma perfeito. técnica de neuromodulação. E aquilo aí me chamou a atenção porque eu falei, cara, os caras estão dando choque no cérebro, Uhum, isso melhorou o desempenho dos atletas. Como assim? E aí eu peguei lá nesse artigo, fui nas referências e comecei a ler cada uma das referências. E eu fui olhando assim, aí tinha estudo lá mais mecanicista, né, que a gente chama de estudo básico, uhum, mostrando alterações de neurotransmissão elétrica quando você estimular uma determinada área. Tinha outros estudos mostrando por onde que a corrente passava, ou quais áreas cerebrais que eram mais ativadas, outras que eram mais inibidas. E eu comecei a ver que essa manipulação de sistema nervoso central, no caso do cérebro, sim. isso conseguia regular a emoção, conseguia melhorar desempenho. E o mais interessante, alguns estudos até de brasileiros, né? Já tinham brasileiros que faziam isso. Uhum, E aquilo ali me chamou a atenção porque eu falei, o cérebro então é importante para o desempenho. sim. Eu consigo manipular isso. Uhum, E aí foi a hora que eu comecei a estudar o que podia causar depreciação, foi aí que entrou a fadiga mental, né? O nosso grupo no Brasil ele é pioneiro, né, nessa temática, utilizando rede social, legal. né, como um indutor de fadiga mental e ver o efeito disso no desempenho. E a gente começou a trabalhar com técnica de neuromodulação, mais Uhum, especificamente a estimulação transcraniana por corrente contínua, sim, propondo diferentes montagens para melhorar diferentes habilidades, né? perfeito. Então a gente também acabou sendo pioneiro, por exemplo, estudando as habilidades percepto-cognitivas como tomada de decisão, antecipação, ou montagem dessa técnica para melhorar o desempenho de atletas, inclusive atletas de futebol, né? Sim. Então, assim, foi esse estudo de 2014. O autor também lembra, é o Queen e colaboradores. Né? Aham, Se alguém botar lá Q-U-I-Y-N, vai achar vários, porque Queen, eles têm os mesmos sobrenomes, é o sim, sim, Zhang, sim. Queen, Aham, mas é um cara da Universidade de Xangai. Né? legal. Então, foi um estudo assim que foi um divisor de águas. Sim. Mas não foi o mais importante que eu já li. E aí, Tá. assim, esse foi o divisor de águas. O mais importante que eu li nos últimos tempos foi na verdade, na ciência se chama de Scoping Review, que é uma Uhum, revisão de escopo, sim. né? De autores que eu sou fã, né? Inclusive eu Uhum, estava agora recentemente lá com eles na Bélgica, do grupo de um cara chamado Bart Roelands. E eles escreveram um artigo que saiu em 2022, num jornal importante lá europeu, e eles discutindo sobre o que os atletas faziam, né, antes de jogos, treinos, que alteravam aspectos cerebrais e poderiam tanto depreciar, ou seja, prejudicar o desempenho, quanto potencializar o desempenho. E sim. eles, inclusive, mencionam questões de telas, né? Que as Uhum, telas emitem frequência de onda de LED azul, que isso altera a atividade elétrica cerebral, acaba prejudicando o desempenho. perfeito. E eles mencionam também que, às vezes, o uso de videogame, por exemplo, antes de jogos, dependendo do atleta, Uhum. se for em curto espaço de tempo, 5, 10 minutos jogando, parece que isso potencializa, como se fosse um aquecimento Ah, sim, cerebral, sim. né? Perfeito. Então, isso foi um estudo que também me chamou muita atenção e dos que eu já li, Aham. esse foi um grande avanço no conhecimento nessa temática de neurociência do esporte. Legal, legal. Legal que você citou essa questão do videogame e remeteu a essa questão de como que o cérebro, ele gera neuroplasticidade, mesmo que não estando você fisicamente performando ali, né? Seja no videogame, seja na visualização mental. Você falou da realidade virtual também. Uhum. Eu tenho o óculos de realidade virtual, a gente sempre utiliza em algumas demonstrações em imersões presenciais, para terapia de exposição. É uma coisa que nem sempre o terapeuta, o profissional, ele entende que o cérebro ele muda, inclusive fisicamente, estruturalmente, Sim. com a própria terapia. As pessoas não entendem muito bem isso, às vezes, que o simples fato de estar conversando com alguém aqui gera alteração no meu cérebro, e muito menos com visualizações, com imagens, com um jogo de videogame. Eu acho interessante que as pessoas entendam que o cérebro ele muda, mesmo com dessas formas indiretas, vamos Uhum. dizer assim, né?
Então, o cérebro é capaz de sofrer uma pequena expansão. Então, você imagina, a gente tem a calota craniana, Sim. a gente tem lá a meninge, que recobre, a gente tem um líquidozinho que separa ali a meninge do cérebro. Aham. Então, o cérebro, quando a gente está em processo de esforço cognitivo, ou a gente está aprendendo algo novo, né? Ele acaba tendo uma pequena expansão. Ah, Léo, de quanto? 0,1 até meio centímetro, né? Sim. Isso é o que a gente chama de neuroplasticidade, tá? É como se você estivesse tendo um processo não é inflamação, né? É inflação, né? Ou seja, um processo aumentando ali o processo. Então, isso é capaz de acontecer. Sim. E com a realidade virtual, como você mencionou, isso também acaba tem estudos já mostrando que com o uso de realidade virtual, você tem essa neuroplasticidade em termos de efeito agudo, ou seja, curto prazo. Isso feito corriqueiramente, ou seja, a pessoa utilizando realidade virtual diariamente, dependendo do que ela está visualizando, ela consegue melhorar aquele tipo de função. Perfeito. Então, no caso do esporte, por exemplo, já tem estudos mostrando que o atleta, né, utilizando realidade virtual do tipo imersiva, que é aquela que você coloca o óculos, você consegue vivenciar o ambiente. Sim. Caminhar. Exatamente. No caso do atleta de futebol, por exemplo, ele visualizando em perspectiva de primeira pessoa. Sim. Então, são feitas filmagens com câmeras como a GoPro, tá? E aí depois são feitas edições dessa filmagem. Isso joga por dentro do celular, do aplicativo. Você bota o celular por dentro do óculos. Ah, sim. E você consegue, o atleta consegue vivenciar aquilo ali como se ele estivesse jogando e participando daquele tipo de situação. Perfeito. E aí, quando você utiliza essa realidade virtual de forma implícita, ou seja, no próprio vídeo, quando o treinador ou o neurocientista for editar, ele vai indicar com pontos luminosos para onde o atleta tem que olhar. Né? Olha, nessa situação aqui, está passando lateral direito aqui nesse canto aqui, por que você não olhou para cá? Sim. Olha, nessa situação aqui, ó, tem um espaço vazio ali, por que você não tenta lançar a bola ali? Perfeito. E aí isso altera o comportamento de busca visual. O atleta Legal. começa a entender e perceber espaços vazios, movimentações, mesmo com visão periférica, né? De onde que seria importante ele estar visualizando aquilo ali. Isso, durante o processo, tem neuroplasticidade e a longo prazo gera o processo chamado neurogênese, Sim, sim. que é o aumento da quantidade de neurônios e neurotransmissores importantes para o desempenho, como o caso da dopamina e da norepinefrina. Então, já tem vários estudos apresentando isso, e a realidade virtual é uma das intervenções que podem ser feitas para gerar esse processo. Até um tempo atrás, muita gente acreditava, e às vezes tem alunos que ainda acreditam que não existe formação de novos neurônios no adulto, que isso é um processo. Tem. Né? Neuroplasticidade, neurogênese e sinaptogênese. Sim. Então, a neurogênese é aumento da quantidade de neurônios e quantidade de neurotransmissores, e a sinaptogênese é aumento da quantidade de atividade sináptica, seja química ou elétrica. Perfeito. Então, basicamente, imagina uma cidade. Você tem uma cidade com várias ruas. Quando você gera a neurogênese e sinaptogênese, você gera um processo chamado angiogênese, que é o aumento da quantidade de vasos sanguíneos. Então, imagina a cidade que tem uma avenida só. Agora, essa cidade passa a ter 3 avenidas. Então, o fluxo de neurônio melhora, o fluxo sanguíneo melhora. E não só isso, a comunicação entre pessoas acaba melhorando, que seria o processo de sinaptogênese. Perfeito. Então, tem várias coisas que a gente consegue otimizar isso. O exercício físico é um deles, a leitura. No caso do atleta, os processos de treinamento, realidade virtual, mindfulness, treinamento mental, treinamento percepto cognitivo com LED light, etc, etc. Treinamento com visão estroboscópica. Eu poderia ficar falando aqui até amanhã, e já tem corpo de evidência apresentando isso que eu acabei de mencionar. Maravilha. Maravilha. E pegando todas essas ferramentas para a gente poder fechar aqui, então, nesses últimos minutinhos, são 2 perguntas que eu vou fazer elas juntas aqui, então. Se você fosse dar um recado agora baseado na sua experiência, na neurociência, nos estudos que você já viu, tanto para o atleta, a pessoa que precisa performar, que precisa, enfim, trazer esse ambiente de alta performance para a sua carreira, quanto para o profissional de saúde mental, o psicólogo, o terapeuta, qual seria o recado principal, que tipo de conhecimento que ele seria o mais importante dele levar de tudo que a gente conversou? Tanto o atleta de alta performance, quanto o profissional que vai trabalhar com o atleta de alta performance. Perfeito. Bom, para o atleta, a minha sugestão seria ele buscar contratar profissionais de alta qualidade em várias áreas que são importantes para o esporte. Então, quando você fala em esporte, independente da modalidade, é importante você ter o treinador, que geralmente vai ser uma pessoa formada em educação física, vai ser um técnico daquela modalidade. É importante ele ter um neurocientista,
né, que é a pessoa que vai fazer treinamentos percepto-cognitivos, vai fazer medidas cerebrais para ver o quanto de adaptação do cérebro em relação àquele tipo de treinamento. Nutricionista, ele tem que ter um acompanhamento nutricional individualizado. Fisioterapeuta, psicólogo, né? Ou seja, ele tem uma comissão individualizada para otimizar vários aspectos que vão ser importantes para ele desempenhar. Essa seria a principal informação que eu daria para esse atleta. O caso do profissional ele se especializar em esporte. Sim. Então, o nutricionista especializar em nutrição esportiva, o fisioterapeuta especializar em fisioterapia esportiva, o psicólogo em psicologia do esporte, etc, etc. Por quê? O que eu vejo muito na prática você tem um nutricionista que atua no esporte, mas ele não é nutricionista do esporte. Ele é nutricionista no esporte. É diferente. O psicólogo, e é uma crítica que eu faço aos psicólogos, não tem nenhum problema de falar isso. Sim. O que mais você tem é psicólogo do esporte, não psicólogo... Aliás, psicólogo no esporte e não psicólogo do esporte. O psicólogo não tem que tratar problemas. O psicólogo do esporte, ele não tem que tratar problemas psiquiátricos dos atletas. Quem trata é o psicólogo clínico. Perfeito. O psicólogo do esporte, o que ele tem que fazer? Otimizar processos cognitivos que vão ser importantes para melhorar o desempenho do atleta. E são poucos os psicólogos do esporte que fazem, pouquíssimos. Nutricionista, a mesma coisa, fisioterapeuta, a mesma coisa, neurocientista, etc, etc. Sim. Então, assim, a minha sugestão para esses profissionais se especializam, começam a entender do esporte e começam a aplicar técnicas da sua área que vão ser importantes para a melhora do desempenho ou aceleração da recuperação do atleta. Basicamente é isso. Maravilha. É um recado muito válido, porque a gente vê que nuance da psicologia, isso é muito claro. Embora a maioria não tenha entendido isso ainda. Nuances específicas requer formações e formas de lidar diferentes. Você não vai lidar com todo paciente da mesma forma, em todo contexto da mesma forma. E eu imagino que quando um profissional, um atleta, ele busca, ou a comissão, né, o time busca um psicólogo para trabalhar com os atletas, o objetivo é muito diferente daquele que procura para poder tratar um transtorno de ansiedade, para tratar um transtorno depressivo. E eu não estou falando aqui, Lucas, para o pessoal poder entender, não me interpretar mal, que não é importante o atleta tratar, caso ele tenha algum transtorno psiquiátrico. Ele tem que tratar, mas ele vai primeiro no psiquiatra para ter o diagnóstico, depois ele vai procurar um psicólogo clínico e vai tratar isso fora do esporte. Fora. E aí o psicólogo do esporte é o cara que vai fazer treinamento mental, mindfulness, são coisas diferentes. Profissionais diferentes. Mesma coisa no nutricionista. O nutricionista, ele que vai monitorar a dieta com macronutriente, micronutriente, seja quanto de carboidrato, quanto... Agora, o nutricionista do esporte, o que ele tem que fazer? Ele tem que mensurar, por exemplo, antes de treino, massa corporal mensurada, depois ver o quanto de massa corporal que o cara perdeu para poder gerar reidratação, reposição de hidroeletrolíticos, né? E aí, antes das competições, você tem os ergogênicos nutricionais. E aí são poucos os ergogênicos que realmente vão funcionar. E dependendo da modalidade do cara, por exemplo, cafeína não faz sentido. Se for modalidade de endurance. Se for para o cara reduzir fadiga neuromuscular periférica, tem que ser beta-alanina, bicarbonato de sódio, que você não vê nutricionista fazendo isso. O que os caras prescrevem ali? BCA, que é aminoácido de cadeia ramificada, que para desempenho não vai funcionar de nada. Né? A glutamina, que só vai aumentar o sistema imunológico, mas para o desempenho não melhora. Então, volta a falar, você vê muito nutricionista no esporte e não do esporte. Perfeito. E aí para psicologia a mesma coisa, para fisioterapia a mesma coisa. Então, assim, os caras entenderem da modalidade, entender esporte, entender fisiologia dentro das ciências do esporte e, além disso, pegar técnicas que são propícias da área dele, que ele tem a formação e que tem um corpo, uma base de ciência por trás, que ele consiga aplicar aquilo ali de modo ou a acelerar a recuperação ou melhora de desempenho dos atletas. Perfeito. No Brasil, infelizmente, você vê muito pouco. E outra coisa, esses profissionais têm que conversar entre eles. Sim, sim. Ou seja, se você tem lá profissionais dessas 5 áreas trabalhando com atleta, eles têm que ter reuniões periódicas para discutir o caso do atleta. Sim. Porque às vezes o atleta está precisando pouco do profissional 1, mas precisa mais do 2. Então o 2 tem que ter mais intervenções aqui. Isso acontece muito pouco. Não só em atletas de esportes individuais, mas também em atletas de esportes coletivos. No futebol, por exemplo, você tem hoje nos clubes departamentos. Departamento de psicologia, departamento de recovery, departamento de performance, departamento de fisioterapia. Se você for nos clubes, os departamentos não conversam entre si. Sim. E quando esses departamentos apresentam relatórios para o treinador pega aquilo ali e rasga, falando, quem manda aqui sou eu. Sim, sim. É muito complicado.